Quando quiser, João. Ok, boa. Então, boa tarde a todas e a todos, que nós já, enfim, de algum modo sabíamos que estavam desse lado, mas não achámos que o protocolo obrigasse a que o arranque fosse assim um arranque tão formal e, portanto, o arranque acabou por já ser num modo mais informal, mas agora num jeito mais formal, digamos assim, dar as boas-vindas a todos a esta sessão Discover Natural Capital, que é uma sessão para empresas e para dar a conhecer às empresas a importância e também a oportunidade de compreenderem e integrarem o capital natural, e hoje vão lidar com outros termos próximos, também com os serviços de ecossistemas, também com a biodiversidade, mas vamos agrupar todo esse conjunto de tópicos, preocupações e oportunidades, como digo, neste termo capital natural, e dizia dar a conhecer às empresas a oportunidade e a importância de integrarem o capital natural nas suas cadeias de valor, nas suas estratégias, na sua gestão cotidiana. Eu tenho comigo, para esta sessão, o Gabriel Voto, que é o responsável no BCSD Portugal desde há 2 meses, sensivelmente, pela área da formação e de projetos europeus. Esta formação decorre precisamente no âmbito de um projeto europeu chamado LIFE, e tem também a Alexandra connosco, a Alexandra Brás, que tem uma participação ativa neste projeto LIFE, e tenho o nosso convidado Nuno Oliveira, a quem aproveito desde já para agradecer muito a participação e que nos dará conta de um estudo de caso, como verão, mais à frente. O BCSD Portugal é uma entidade empresarial que existe há 19 anos e que reúne empresas portuguesas e que basicamente as apoia na sua jornada para a sustentabilidade. O que nós vemos neste slide é que temos um público-alvo B2B, as tais empresas, e isso representa sensivelmente 70% da nossa atuação, ajudar essas empresas através de formação, através de grupos de trabalho, através de eventos, a ter acesso a conhecimento e a networking relevante que se possa traduzir em melhorias da forma como integram a sustentabilidade na sua atuação, sendo que a sustentabilidade não se esgota na questão do capital natural, mas o capital natural é uma parte integrante desse puzzle, fundamental, mas depois temos também uma atuação mais ao nível do governo, o que aqui surge no slide como B2G, Business to Government, de ajudar a política pública, ou no design da política pública, e de influenciá-la no bom sentido, e também, por último, uma terceira layer, ou um terceiro vetor de atuação do BCSD, que é o vetor B2S, Business to Society, e que basicamente tem a ver com levar o tema à sociedade em geral. Nós não somos uma ONG-A, uma ONGA, uma organização não governamental do ambiente, por exemplo, e portanto não estamos tão vocacionados para levar o tema da sustentabilidade para o público em geral, ou ao público em geral. O nosso trabalho é mais no back-office com empresas, ajudar os nossos membros na sua jornada para a sustentabilidade, mas já há uma coisa ou outra que fazemos com maior expressão pública, porque também é da nossa missão levar a agenda da sustentabilidade ao grande público, ainda que mais residualmente. As nossas empresas os nossos membros são cerca de 98 empresas portuguesas, como digo, que representam uma fatia importante do PIB português. Temos 15 das 18 empresas do PSI 20 como membros, mas não temos nenhum apetite ou nenhum interesse em particular por grandes empresas. Acontece que, de facto, a maioria das nossas membros são grandes empresas, e desde a gênese que o BCSD faz parte do WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, que é a maior rede internacional empresarial em prol da sustentabilidade. O World Business Council tem sede em Genebra, tem escritórios um pouco por todo o mundo, em Nova York, em Xangai, em Singapura, e depois tem 68 países que têm, digamos, associações empresariais locais, sendo um deles o caso do BCSD Portugal. E, portanto, é uma entidade que a nível global, desde há 25 anos, representa o setor privado, no que toca à sustentabilidade, e depois tem expressões nacionais, como é o caso da expressão portuguesa, BCSD Portugal. Atualmente a nossa direção, já agora só dar a nota, porque estamos a falar, digamos, no contexto da Porto Business School, um dos grandes impulsionadores da Porto Business School foi o engenheiro Belmiro de Azevedo, que foi o grande impulsionador do BCSD Portugal. Foram 3 empresários, o Álvaro Barreto, o engenheiro Belmiro de Azevedo e o Vasco de Melo, mas de facto o primeiro presidente do BCSD foi o engenheiro Belmiro de Azevedo, que também foi uma figura decisiva, digamos, para a PBS, para a Porto Business School. Nós, Gabriel, aqui, obrigado com a tua ajuda. Eu nada como pedir à Alexandra que me ajude,
ela que tem trabalhado o tempo inteiro dedicado ao Life e que vos diga então o que é este projeto Life em 2 linhas. Alexandra, por favor. Sim, obrigada, João. Boa tarde a todos e a todas. Então, como o João disse, eu tenho trabalhado como voluntária neste projeto Life Volunteerscapes e o que é o Life Volunteerscapes? É um projeto com financiamento da Comissão Europeia e cujo objetivo principal é acolher e integrar voluntários para ações de voluntariado ambiental relacionadas com a proteção ambiental e com a conservação da natureza e da biodiversidade. O BCST Portugal é uma das entidades parceiras deste projeto e faz então a ponte entre o projeto e o tecido empresarial. E o papel principal é sensibilizar e partilhar boas práticas relativas à importância da proteção e da conservação do capital natural para as empresas. Portanto, o nosso público-alvo são maioritariamente pequenas, grandes e médias empresas, startups, associações, e pronto, nós fizemos este webinar exatamente no âmbito do Life Volunteerscapes. Muito bem. Esta ideia de que, eu passo já ao Gabriel, mas esta ideia que é importante todos termos, eu não sei se já todos viram, tiveram a oportunidade de ver um cartoon que tem circulado ultimamente, com 3 vagas, uma vaga mais pequena que é a vaga Covid, e há alguém a dizer no cartoon, temos que lavar as mãos para acabar tudo bem, mas depois atrás dessa vaga Covid, a quem o cartoon, ou o personagem do cartoon está a reagir, há 2 outras vagas atrás que ele não vê, uma delas sendo a recessão, que aí vem e que já aí está, económica, e uma vaga ainda maior por trás dessa vaga, que é a ameaça das alterações climáticas e da insustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento. E, portanto, dizer que, digamos, o susto que todos sentimos perante esta pandemia e o susto que agora sentimos perante os impactos dela do ponto de vista económico ou social e que ainda estão por perceber bem a profundidade, a gravidade, mas e tudo isto é apenas um ensaio geral de algo que pode ser muito maior e muito mais grave e muito mais perene, e muito mais duradouro, que é a crise da insustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento, caso nós não façamos nada para, nas próximas décadas, esta década, mitigarmos esse risco e procurarmos transitar rapidamente para um modelo de desenvolvimento sustentável. Sendo, como digo, o capital natural não esgota o tema, mas é uma parte importante do tema. Gabriel, por favor, objetivos para hoje. Alexandra está... Sim, eu posso continuar. Portanto, os objetivos deste webinar são, primeiramente, perceber então o que é o capital natural e como é que este se insere no contexto geral da sustentabilidade. Depois, perceber quais é que são os impactos e dependências das empresas relativamente lá está ao capital natural e perceber quais é que são os riscos e oportunidades decorrentes desses impactos e dependências que as empresas têm. Depois vamos perceber também porque é importante para as empresas integrar o capital natural e ter esta preocupação com a proteção da natureza e do capital natural e dos serviços de ecossistema. E por fim, vamos perceber então como é que as empresas podem fazer essa tal integração do capital natural. Muito bem. Pronto, aqui temos o programa, assim, um overview do programa rápido. A seguir vamos ter uma secção de Discover Sustainability, apresentada pelo João, um bocadinho um contexto mais geral, e depois vamos então focar-nos no capital natural, o que é, como integrar, e por fim vamos ter então a apresentação do caso de estudo que é o Nuno, que vai apresentar, não é? Depois da apresentação do caso de estudo vamos ter um espaço para perguntas e respostas, em que os participantes vão poder nos fazer perguntas, colocar questões, dúvidas. E por fim, vamos ter um espaço também de virtual drinks, caso queiram acompanhar-nos para uma conversa menos formal, estão todos convidados. Bom. Pronto, antes só de passarmos para o check-in, só aqui 1, 2, 3 regras. Pedíamos que silenciassem o vosso microfone quando não estiverem a participar nas discussões, para facilitar o fluxo do webinar. Esta sessão está a ser gravada e nós vamos posteriormente publicá-la, portanto pedimos que não divulguem o conteúdo da mesma e por fim pedíamos também que interagissem bastante durante este webinar, uma vez que vamos ter votações e portanto a vossa interação é crucial. Pronto, devolvo-te a palavra, João. Boa, Alexandra, tem já aqui uma pergunta para ti no Q&A. Ok, então vamos lá ver um bocadinho sobre, muito rapidamente, este tema da sustentabilidade. Antes de irmos lá, ao tema da sustentabilidade, uma overview, eu gostava de fazer esta pergunta, se preferem pastéis de nata ou queijadas, e isto também como forma de utilizar o Mentimeter, se é que já não conhecem esta ferramenta, mas então eu pedi que respondessem a esta pergunta usando ainda www.menti.com
e usassem este código que aparece no ecrã, no slide 633389, e que respondessem à pergunta se preferem pastéis de nata ou queijadas. Nós temos outra pergunta também, mas vou-vos dar aqui um espaço de uns segundos para que possam, com o telemóvel, através do telemóvel ou do computador, responder à pergunta pastel de nata versus queijadas. Nós tivemos o cuidado de não pôr francesinhas, porque senão já sabíamos o resultado final. Ok. Claramente pastel de nata a ganhar a corrida às queijadas. Vamos fazer aqui o relato em direto. Penso que nem precisamos de ir a uma finalíssima, há claramente um vencedor. Exato. Pergunta agora, talvez num registro ligeiramente mais sério, quão bem sentem que a vossa empresa ou organização entende a importância do capital natural? Até que ponto sentem que compreende a importância? Ok. Ok, 6 é assim uma nota, não é absolutamente honrosa, mas não está mal, é positiva apesar de tudo. Muito bem, 6.3. Ok. Está ótimo. Ok, obrigado pelas vossas respostas. Então, sustentabilidade, resumindo muito, obviamente, não queria de todo ser maçador, tem sobretudo a ver aqui com 4 tópicos. Um tópico são as alterações climáticas, o aquecimento global, e portanto é um tópico dentro do chapéu do ambiente. A sustentabilidade, se quiserem, tem 3 chapéus, o chapéu do ambiente, o chapéu social e o chapéu do governance. Muitas vezes aparecem sobre a sigla esses 3 chapéus ESG, Environmental, Social and Governance Issues, Risks, Opportunities. E portanto, dentro do chapéu ambiente, e o que se diz é que as empresas têm que ser capazes de integrar esses 3 vetores se querem ser competitivas no curto e no longo prazo. E hoje, como sabem, tem-se questionado muito o modelo de capitalismo centrado nos shareholders e centrado apenas na produção de riqueza, e o que se diz é que as empresas do futuro são aquelas que forem capazes de criar valor para os stakeholders, não apenas para um dos stakeholders que é o shareholder, e que sejam capazes de ter uma atuação designada Triple Bottom Line. Triple Bottom Line que envolve os 3 P's, o P de Profit, mas também o P de Planet e o P de People. E para isso têm que integrar estas 3 vertentes, o ambiente, as questões sociais e as questões do governance, a forma como são geridas as organizações, para que efetivamente possam ter modelos de negócio e cadeias de valor sustentáveis e assim serem competitivas no longo prazo. Isto não é só um nice to have, é uma exigência cada vez mais de consumidores, de investidores, de reguladores, etc. Bom, dito isto, então a sustentabilidade, voltando só atrás, desculpa Gabriel, uma vez, tem a ver com 2 aspectos ambientais-chave, o das alterações climáticas ou das emissões de gases com efeito de estufa, onde podemos incluir a poluição, e o outro a biodiversidade e capital natural. Digamos, são 2 aspectos, 2 peças-chave do puzzle da sustentabilidade. Do ponto de vista social, temos aqui um aspecto-chave que são os direitos humanos e a coesão social, e por outro temos a transparência no governance, da forma como a organização é gerida, é fundamental. Passando à frente, está muito bem já estudada, está muito bem apresentada, digamos, esta questão da sustentabilidade e o seu alcance e a urgência de agirmos. Desde 2006 nós temos uma série de documentários, neste caso Inconvenient Truth, mas uma série de outros que muitos poderão ter visto. Nós compreendemos já muito bem a questão das alterações climáticas. Mais recentemente começámos a compreender melhor também a importância de integrar o capital natural como peça-chave da sustentabilidade, e portanto aquilo que já todos acreditam estar a acontecer, que é estarmos vulneráveis a alterações climáticas e o impacto que isso vai ter, e já haver acordos internacionais para conter esses impactos, está o mesmo fenómeno a acontecer com o capital natural. Vamos também ter acordos internacionais que se espera, e também se está a gerar uma consciência global para a importância de mantermos os equilíbrios da biosfera e dos ecossistemas mais a este nível do capital natural. Gabriel, please. Há uma estratégia recente da União Europeia no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, é um dos pilares do Pacto Ecológico Europeu, uma estratégia europeia para a biodiversidade, foi apresentada na semana passada, uma estratégia 2030, ou seja, com o horizonte de 2030, é uma estratégia muito ambiciosa, digamos assim,
e que passa, por exemplo, só para termos uma noção, por reduzir em 50% o uso de fertilizantes na agricultura e, portanto, temos, que é um aspecto-chave da Europa, obviamente, o sistema agroalimentar, e, portanto, tem um grande pacote financeiro, esta estratégia para a biodiversidade associado, e, portanto, penso que será um grande avanço para todos. Força, Gabriel. O capital natural, e isto é importante termos noção, um bocadinho já a concluir, está em tudo aquilo que nos dá qualidade de vida e que nos dá, se quiserem, também desenvolvimento económico. Eu diria, o número é este: metade do PIB mundial tem capital natural na sua gênese, são 40 trillion dólares, que representam metade do PIB mundial, que depende de capital natural, e se vocês pensarem em tudo o que tem à vossa volta neste momento, a mesa em que estão apoiados, a cadeira em que estão sentados, o computador que estão a utilizar, ou o telefone para ver esta sessão, a casa onde estão, o carro que possam ter na garagem, a roupa que têm vestido, a refeição que fizeram ao almoço, ou o comprimido que tomaram ou vão tomar, tudo isso tem imensos componentes de capital natural, e muitos desses recursos naturais são não renováveis ou têm ciclos longos de renovação. Só para dar o exemplo do telemóvel, vocês têm imensos recursos naturais no telemóvel, imenso capital natural não renovável. Tem nos circuitos integrados minérios, como a prata, tem combustíveis fósseis nos moldes de plástico, tem, enfim, uma série de recursos que são de capital natural. Portanto, há um estoque, há um número máximo de telemóveis que nós conseguimos fazer a partir do estoque de capital natural e depois acabou. Portanto, é uma experiência da finitude, o capital natural, em muitos casos, não se renova. Eu concluo com um vídeo do WBCSD sobre a importância do capital natural e depois passo de vez a palavra para o Gabriel. Força. Obrigado, João. Obrigado. Hi, I'm John. I work for a company, a big company. A company that still doesn't realize it relies on nature, which is why I'm organizing a meeting, a big meeting, to discuss natural capital. It's a new idea to boost our business. You've heard of financial capital, right? So what is natural capital? Well, let's take company A, that's us. We make shoes, lots of shoes. So let's take a shoe. This one's a leather. Leather comes from cows. To make a cow, you need grass and grain. That's a lot of land and a lot of water. To make a shoe, you gotta have a sole. Do you think soles come from thin air? Get a grip. We need rubber, and lots of it. This rubber comes from rubber trees. Trees need land, soil, and water. We need aluminium for eyelets, another natural resource. Let's keep moving. We need energy, water, chemicals, dyes. Our shops need building, cooling, lighting, heating. And when our shoes wear out, imagine this. Severe floods hit somewhere important in our supply chain. Livelihoods are lost. Our factories fail. Hashtag corporate nightmare. But does it have to be that way? What if we replant forests to protect our sites from floods? Or restore wetlands to filter water? Or turn old shoes into something new? What if we realized that investing in natural infrastructure could save us cash too? So back to my question, what is natural capital? It's all the value that nature provides for us, the natural assets we have. If our company had to pay for our impact on nature, we'd owe $6 a pair. That's real money. So ask yourself, what does nature provide for your business? And shouldn't it be on your balance sheet? Olá a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Como o João disse, eu me chamo Gabriel e sou o novo Head of Training Programs do BCSD. Comecei então há 2 meses atrás, no meio do coronavírus. Então tem sido uma transição bem específica, mas bem interessante. Tenho mesmo cada dia mais me sentido mais em casa. E pronto, num ambiente que eu realmente amo, e a partir de hoje, na verdade, é a primeira apresentação pelo BCSD. Eu fico muito feliz que seja justamente por um tema que eu tenho tanta afinidade, que é o capital natural. Eu sou ecólogo de formação e acredito mesmo que o capital natural é o nosso próximo New Black. A gente tem que olhar com muito carinho e muito cuidado. Então, a ideia agora é conceituar o capital natural. O que significa o capital natural. Então, para esse slide, é importante uma coisa, diferenciar os estoques e os fluxos. Então, os estoques de recursos naturais são a quantidade de recursos naturais, como o João dizia, que estão disponíveis.
Então, são renováveis ou não renováveis, né? Podem ser a planta, animais, podem ser minério, como o João dizia, a água, o ar. Então, um conjunto desses estoques de capital natural se junta e acaba por gerar fluxos, né? Ecossistemas e serviços ecossistêmicos, que são os serviços que a natureza provém para a nossa espécie. Então, a água limpa que a gente bebe, o ar puro que a gente respira, o solo funcional onde a nossa comida cresce. Isso tudo gera valor para a sociedade e, é claro, para os nossos businesses. Então, aqui a gente vai tirar um tempo para olhar como foi esse crescimento desde a Revolução Industrial. Então, houve um progresso, um crescimento exponencial nos últimos 250 anos, onde a gente passa dos anos 1700 da máquina a vapor para os dias de hoje, a internet das coisas, a nanotecnologia e mesmo a tentativa de enviar pessoas ao espaço do setor turístico, né, que foi um pouco frustrada essa semana. Então, houve sim uma curva exponencial que a indústria protagonizou. E a gente, na verdade, se beneficiou muito dessa curva, né? Então, eu compartilho com vocês aqui um recurso bem interessante, chama Gapminder. É um recurso que vem do livro do professor Hans Rosling. É um livro bem interessante que eu acabei de ler, eu recomendo bastante. Chama-se Factfulness. Então, ele diz que, na verdade, os países, no começo da Revolução Industrial, eram todos, na verdade, pobres, né? Então, se a gente olha esse gráfico Income and Life Expectancy, pobres e doentes. E ele mostra, então, ao longo do tempo, como é essa migração. Então, a gente vê que os países todos começam desse eixo inferior, né? Mais ou menos na mesma posição. O tamanho do círculo é o número da população de cada país. Então, a gente vê os países europeus iniciando essa trajetória e vê os países africanos um pouco mais atrás, asiáticos, mas a gente vê mais ou menos todos os países em termos de longevidade e de riqueza numa situação muito diferente do que era no começo dos anos 1800. Então foi claramente uma grande aceleração, como o João dizia, no nossa qualidade de vida, mas uma grande aceleração que não ocorreu sem consequências, né? Então a gente vê agora que, na verdade, a espécie humana é a primeira espécie que passa a dar nome a uma era geológica, né? O Antropoceno. Então a gente vê que, principalmente a partir dos anos de 1950, a gente tem a grande aceleração que nos traz ao estado atual crítico que a gente percebe, né? Então a gente, utilizando o estudo do Stephen et al., a gente consegue perceber esses gráficos que são relacionados ao desenvolvimento da sociedade, todos eles com o mesmo padrão, o padrão de taco de hóquei, né? O hockey stick. É um padrão que evidencia um crescimento exponencial. Vocês podem ver que é um crescimento que ocorre tanto nos sistemas socioeconômicos quanto nos sistemas terrestres. E é um crescimento que simplesmente não pode ocorrer se a gente está tratando de um sistema finito e fechado, como é a Terra, né? Então, isso acaba por causar o que a gente chama da metáfora do funil, onde a gente tem as paredes do funil se tornando cada vez mais estreitas, com o declínio dos recursos e dos serviços ecossistêmicos e com o aumento da pressão por esses serviços ecossistêmicos, por esses recursos. Então, à medida que essas paredes se tornam cada vez mais estreitas, diminui o nosso espaço de manobra para ter um futuro mais sustentável enquanto sociedade. Então, a gente entende que isso aqui é um framework do Stockholm Resilience Center, chama Planetary Boundaries, os limites do planeta, e demonstra realmente a nossa realidade atual em relação a padrões de capital natural. Então, a gente vê que a integridade da biosfera, principalmente, e os fluxos biogeoquímicos
já estão numa zona de alto risco. Aqui a gente vê um outro framework também utilizado para visualizar a nossa situação atual, que é o Overshoot Day. Então, o que a gente entende desse gráfico é justamente existe um grande contraste, claramente, de países e a sua utilização de recursos naturais, mas esses países, por exemplo, Portugal, no início da semana, começou a usar o crédito. Portugal, no início da semana, já havia utilizado todos os recursos naturais que lhe eram destinados. Então, é um conceito interessante, porque você não discute com física, você não discute com recursos naturais. Os recursos naturais são finitos. A gente está utilizando 1,7 planetas, mas a gente só tem um. Então, é premente atuar o mais rápido possível. Então, a gente vê aqui justamente o que se tornou a preocupação dos maiores riscos na série temporal desde 2007 do World Economic Bank, World Economic Fund, e justamente mostra quais são os impactos em termos de quais são os riscos em termos de impacto e em termos de chance de ocorrência. Então a gente vê que no ano de 2009 a maioria dos impactos era associada a riscos econômicos. E a gente vê, à medida que o tempo passa, a preocupação com os riscos ambientais se tornar cada vez maior, até o ano de 2020, onde a grande maioria da preocupação dos riscos, da percepção de riscos globais é relacionada ao capital natural, ao meio ambiente. Então, aqui a gente vê alguns exemplos de onde a gente está e alguns exemplos de como esses riscos se materializam. Então, a gente percebe que, desde os anos 70 até 2014, a gente perdeu 60% da população de mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. Uma perda massiva de biodiversidade. A gente teve também, infelizmente, no início do ano, o fogo selvagem na Austrália consumir quase que um terço do continente, né? O fogo selvagem, que é um fenômeno natural no ecossistema australiano, mas que a magnitude desse ano nunca foi vista anteriormente. Então, os fenômenos climáticos estão se tornando magnitude mais exacerbada e mais frequente por conta das crises climáticas. Aqui um exemplo do meu país, da minha terra, e muito infelizmente a devastação da Amazônia está a ocorrer em taxas recordes, principalmente, muito infelizmente, influenciada pelo setor político. E a gente vê aqui um slide engraçado, um slide, na verdade, visionário do Netflix, que incluía, então, a questão da próxima pandemia na série Resumindo, logo no fim do ano passado, mas também artigos do Anthony Fauci, que virou meme aí mais recentemente, se deliciando com as declarações do Trump sobre como tratar o coronavírus. E, como não poderia de ser, a gente também tem que fazer esse paralelo com a perda de capital natural, né, com a perda de habitat, com a perda de biodiversidade e a nossa sensibilidade em relação a pandemias. Né? Então, com a perda de espécies, a biodiversidade que atua como um buffer, como um tampão, segurando esse pool de patógenos em horas naturais, fica cada vez mais frágil pela ação do homem. Então, a gente fica mais suscetível a pandemias como a que ocorreu. Então, será que alguém conhece esse animalzinho bonitinho? Esse é o pangolim. E é um animal-chave e bem interessante para se exemplificar a nossa relação com o capital natural atual e as consequências que a gente tem tido por conta dessa atuação. O pangolim é a espécie de mamífero mais traficada do mundo. Então, denota o nosso egoísmo, né, e a nossa maldade em relação ao capital natural. E o pangolim é provavelmente
o elo que originou, que causou esse outbreak do Covid-19, né? Transportou o vírus, então, para os seres humanos. E pode vir a ser também chave para o tratamento do Covid no futuro. Então, é realmente um exemplo que demonstra claramente que a forma como a gente está tratando o capital natural não é uma forma interessante, não é uma forma sustentável a longo prazo, e as consequências que a gente vai ter que encarar se essa atuação não modificar vão continuar a vir cada vez mais forte, como o João dizia. Mas agora eu convido a todos a refletir um pouco, só parar um pouco e pensar, respirar fundo. É realmente bastante conteúdo, é realmente bastante coisa para pensar. E a situação realmente não é tão confortável. Então, eu gostaria que a gente agora vai fazer uma transição. Eu gostaria que cada um começasse a transferir o foco da sustentabilidade mais global, do capital natural enquanto uma parte do desafio da sustentabilidade, para uma transição dentro da empresa de vocês, dentro da ideia de vocês. Nós temos aqui essa sessão que foi feita um design específico para startups, para pequenos e médios empreendedores, jovens empreendedores, pequenas e médias empresas e jovens empreendedores. Então, a gente gostaria que vocês pensassem na empresa de vocês e a relação com o capital natural. Por que é importante essa informação? A informação que a gente descobre, pensando no capital natural, pensando no nosso impacto ambiental, vai gerar imenso diferenciação de mercado para a gente, em diferentes partes. Então, nosso modelo de negócio, nosso business model vai ser mais eficiente a longo prazo. A sustentabilidade em tempo vai ser mais eficiente. Você vai ter mais acesso a mercados novos, a clientes novos, à medida que os consumidores vão tendo mais consciência ambiental, eles usam a carteira, usam o dinheiro como voto nos produtos e serviços que eles compram. Há também redução no custo operacional, à medida que há investimentos em eficiência energética, por exemplo, novas tecnologias. As cadeias de valor se tornam mais previsíveis, mais estáveis, você expande esse entendimento do capital natural, dos riscos e dependências, a sua cadeia de valor, e consegue prever potenciais problemas. E, é claro, a relação com os stakeholders, as comunidades com vocês atuam, os seus clientes e, é claro, os seus investidores, pode ser beneficiado também do entendimento do capital natural de uma maneira mais sistêmica. E é claro que todos os outros capitais que uma empresa utiliza, então um capital financeiro, que é mais conhecido, o capital manufaturado, mas também o capital humano e intelectual, né, dos seus colaboradores, o capital social, todos estão encapsulados no capital natural. Né? E para além disso, para além de ganhos financeiros, para além de diferenciação de mercado, não há business, não há nenhuma organização num planeta morto. Então, o propósito de pensar no capital natural de uma maneira mais holística tem que ser premente. Então, é importante que essa visão do capital natural seja, como eu disse, uma visão que englobe todo o ciclo de vida do seu produto ou serviço. Então, uma empresa tem impactos no capital natural em toda a sua cadeia de valor, desde a parte mais montante, desde a parte onde você adquire a sua matéria-prima, de quem você adquire essa matéria-prima, se é uma matéria-prima certificada ou não, até o processamento dessa matéria-prima, a industrialização dessa matéria-prima, o transporte, distribuição, venda, a utilização e depois a disposição final. Então, é importante que esse entendimento não seja pontual, apenas em uma área do seu processo produtivo, mas que seja um entendimento amplo e que englobe todo o ciclo de vida do seu produto ou serviço. Então, como o João dizia, para além de benefícios estratégicos, entendido, esse foi um relatório que foi lançado no começo do ano, em janeiro,
que metade do PIB mundial, como o João dizia, está relacionado moderadamente ou altamente à natureza. Então, existe oportunidade de negócio aí. E aqui alguns case studies mais recentes, para que a gente possa entender o que tem acontecido mundialmente. Então, nos anos 2018, por exemplo, a diminuição do nível do Rio Reno foi recorde, 182 dias, o nível esteve muito baixo para transporte de bens industrializados. Então, a ThyssenKrupp, por exemplo, deixou de produzir 200 toneladas de aço esse ano por conta do capital natural, um problema de capital natural. A gente também tem o exemplo das abelhas, dos polinizadores, a importância que isso tem. Eu estou consciente do tempo, então vou ter que ir mais um pouquinho mais rapidinho e não explorar tanto cada slide, mas depois a gente vai distribuir esses slides para os participantes e também vamos estar disponíveis para qualquer dúvida. E o último exemplo é basicamente a enchente que houve ano passado em Veneza, quando o governo italiano teve que liberar 20 milhões de euros emergenciais por conta dos problemas que foram causados desse aumento histórico da maré. Então, mais uma vez, eu gostaria agora de dar uma pequena parada. A gente realmente teve bastante cuidado com essa apresentação. É claro que o contexto virtual é um contexto diferente, então a gente gostaria que não fosse uma apresentação maçante e cansativa. Então, agora eu queria apresentar para vocês justamente um efeito bastante interessante que se chama Overview Effect. Não sei se alguém já ouviu falar desse efeito, mas são os efeitos dos astronautas quando viajam ao universo e retornam à Terra. Uma grande parte deles retorna com uma consciência expandida e com um entendimento diferenciado de quando eles começaram a viagem. E essas são duas frases de astronautas depois de retornarem à Terra, do Ron e o Edgar Mitchell. E a gente percebe que a gente vive num planeta lindo, um planeta especial. Nossa Terra é maravilhosa e dá tudo que a gente precisa, mas ainda assim a gente trata ela de uma maneira tão ruim. Eu gostaria de fazer o desafio agora a vocês de pensarem na Terra como uma grande corporação, né? E o capital natural como um input essencial dessa organização. Se o capital natural colapsa toda a organização. Então, a maneira como a gente percebe a Terra tem que ser, e o nosso negócio tem que ser de forma sistêmica e integrada. Então, vocês lembram da metáfora do funil? Como é a Terra, é também o negócio de vocês, o business de vocês. Eu não sei se vocês têm familiaridade com essa figura. Esse é o Business Model Canvas. A gente teve o cuidado de tentar trazer um elemento que talvez tivesse uma probabilidade de ser mais conhecido de vocês. E propor um exercício bem rapidamente. A gente vai agora, nessa fase da apresentação, apresentar algumas ferramentas que vocês podem utilizar para fazer a análise e a identificação do capital natural. Então, essa da mesma forma como a gente não quer que a Terra bata nas paredes desse funil, a gente também não quer que a nossa empresa bata nas paredes desse funil, né? Então, aqui, só relembrando o que é o Business Model Canvas, a gente tem a descrição de tópicos essenciais do nosso business model, né? Os tópicos que a gente vai estar olhando para esse exercício são basicamente os Key Activities e os Key Resources. Para isso, eu vou estar exemplificando com uma ferramenta que chama Sustainable Start. É uma ferramenta que eu ajudei a construir junto com alguns colegas. E é uma ferramenta justamente para ajudar startups, a pequenas e médias empresas a tornarem seu modelo de negócio sustentável. Então, são 3 fases. A gente vai fazer a primeira fase de identificação junto e a fase de análise e de melhoramento a gente vai usar um exemplo de caso de um dos nossos associados do BCSD.
Então, como eu disse, essa ferramenta engloba mais do que só a sustentabilidade ecológica, mas também a sustentabilidade social e as necessidades humanas fundamentais. Mas, para efeito desse exercício, a gente vai focar na sustentabilidade ecológica. Então, a gente vai, como eu dizia, focar nos recursos-chave, nos key resources, e nas ações-chave, nos key actions, né? Então, quais são os recursos que você utiliza na sua empresa? E qual é a sua atividade? Então, se você tiver um papel perto de você, uma caneta, ou de repente mesmo no computador, esse é só um exercício bem rapidinho para que vocês comecem a passar a identificar o capital natural, os riscos e dependências que vocês têm na empresa de vocês. Então, a primeira pergunta é de onde vem a energia, as fontes de energia que vocês utilizam. Se é uma energia que vem da rede, vocês têm algum investimento em energia sustentável, de repente painel solar, a dependência é alta ou baixa? Então, tem algum minutinho para pensar nisso. A segunda pergunta, que matérias-primas são utilizadas nas atividades de vocês? Isso pode ser desde madeira, se você trabalha com carpintaria, ou pode ser o papel que você utiliza na impressão, se você tem um escritório de IT, por exemplo, ou de design gráfico. Então, mesmo só para iniciar esse pensamento. E a terceira pergunta, quais são os resíduos e subprodutos que você está gerando no seu processo produtivo? Então, com essa informação, já se consegue iniciar uma identificação do capital natural. Eu peço perdão, eu tenho que ir um pouquinho rápido, estou consciente do tempo, mas esses slides, mais uma vez, é uma ferramenta que vocês podem ter mais tempo para explorar com a sua equipe, quando chegar em casa, enfim. E a gente vai estar disponível também, caso tenha alguma dúvida. Então, para a análise da sustentabilidade ecológica, a gente vai, como eu disse, pegar o exemplo da Lipor, do Parque de Aventuras em Gondomar. Não sei se algum de vocês já visitou, mas são 4 km² de parque que foram construídos justamente num local de degradação física muito grande, onde era um aterro sanitário. Um aterro sanitário que funcionou desde os anos 70, onde foram depostos 20 milhões de toneladas de lixo, que, por fim, acabaram de criar esse monte de 154 metros, né? Então, claramente uma degradação física de magnitude alta. Então, a Lipor, analisando esse impacto negativo ambiental, se perguntou como poderia melhorar a sustentabilidade ecológica, né? Então, aqui, novamente, existem outros tópicos diferenciados, né? Para esse sentido, no melhoramento da biodiversidade e a restauração da infraestrutura física. E a Lipor, então, constrói o Parque de Aventuras em Gondomar, um parque que foi visitado em 2018 por 35 mil pessoas e que tem, então, como valores o respeito ao capital natural e a biodiversidade. Então, é realmente um case study bem interessante que exemplifica essa análise e esse melhoramento do capital natural. Aqui a gente tem uma ferramenta diferente, mais um exemplo de ferramenta, que é o Natural Capital Protocol, que também auxilia na identificação e na valoração dos impactos e dependências em relação ao capital natural e auxilia a criação de um plano de ação que integra, então, o capital natural na estratégia da sua empresa. Então, aqui é um exemplo bem rapidinho de como seria. Então, a gente vê que é uma matriz qualitativa. Nem existe mesmo necessidade de números. Então, pode ser, na verdade, uma análise bastante simples. Nesse caso, é de uma pequena peixaria. Então, você entende que dessa análise bem simples, bem simplificada, já se consegue ter um entendimento de quais são os maiores riscos, quais são as maiores dependências e iniciar um plano de ação. Não precisa ser nada muito complicado.
Então, a informação que a gente tem a partir dessa avaliação do capital natural é muito importante para a empresa, para ela conseguir enxergar esses riscos, mas também as oportunidades que estão escondidas, né, para a empresa. E ser capaz de comparar opções de mercado de uma maneira mais refinada, também avaliar o impacto que tem, não só para shareholders, para investidores, mas para toda a cadeia, para todos os stakeholders, né? Como eu dizia, para a comunidade que atuam, e, enfim, para os clientes e também para os investidores. A comunicação, as relações públicas, claramente podem ser melhoradas e muito com o entendimento do capital natural. E, finalmente, a valoração, a monetização do impacto total que é gerado pela sua empresa e, consequentemente, a valoração do valor líquido da empresa. Então, a gente entende que é muita informação, são muitos conceitos e muitas ideias. Então, a gente gostaria de dar algumas ideias aqui de quais poderiam ser os próximos passos. Vocês têm que fazer alguma coisa agora, quais seriam os próximos passos viáveis? Então, o início seria mapear, como a gente dizia no começo desse exercício, onde a gente está, o que se conhece até agora sobre a nossa empresa, sobre o nosso processo produtivo, quais são os inputs, outputs, o que falta a gente conhecer, os valores e riscos escondidos que a gente percebe para a nossa empresa. Com essa informação, então, passar a sensibilizar os trabalhadores, shareholders, stakeholders, para a importância do capital natural e da integração do capital natural para a organização. Obter certificações também pode ser uma forma eficiente para se adequar à necessidade de capital natural. E nesse sentido, são 3 diferentes tipos de certificação: certificação de produtos, de processos ou modelos de gestão. A gente tem também algumas iniciativas interessantes que promovem boas práticas em relação ao capital natural. A gente tem o Act for Nature, que foi uma iniciativa originalmente francesa do setor corporate, que o BCSD Portugal tem o prazer de trazer para Portugal, e fizemos o lançamento na semana passada. Então, se vocês quiserem dar uma procurada também, foi bem interessante. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o esforço das Nações Unidas para categorizar em 17 objetivos da sustentabilidade como governos, como o private sector, como o setor civil devem agir para que a gente, então, atinja um desenvolvimento sustentável no futuro. Aqui a gente traz alguns recursos bem rapidinho. Então, tem bastante coisa saindo bem recentemente. A gente tem o relatório do painel intergovernamental para Climate Change, para mudanças climáticas, sobre mudanças climáticas e mudança de terra, mudança de uso de solo. A gente tem o relatório também do painel governamental e científico da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, com um current reality, com uma análise global da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, um assessment. E a gente tem o relatório que a gente dizia do World Economic Forum sobre os riscos da natureza e o aumento dos riscos da natureza. Então, é uma série, uma agenda que a gente também tem acompanhado e oferece como recurso nesse sentido. Agora eu gostaria de botar a palavra ao João para fechar essa apresentação, então. João, está com a gente? Sim, estou. Eu tenho mais uma pergunta para o Mentimeter, que é esta: quais são as 2 principais conclusões que retirou deste webinar? E depois de termos as respostas a estas questões, teremos então a oportunidade de ouvir o Nuno Oliveira, que eu já vou apresentar de seguida.
Eu, enquanto respondem, a mim o que me preocupa mais, do ponto de vista empresarial, obviamente, é o risco de ruptura de matérias-primas ou de aumento de preço das matérias-primas, por via da diminuição do seu estoque. Por um lado, e por outro lado, a deterioração desse capital com consequências que têm a ver com o nosso próximo orador. Eu estive recentemente numa prova de vinhos, de um vinho Bordeaux 2050, um vinho feito com castas de Bordeaux, mas colhidas em países que já têm as condições climáticas que Bordeaux deverá ter em 2050 se nada acontecer para travar o aquecimento global. E o vinho de Bordeaux estraga-se, perde-se, deixa de ser um Bordeaux e passa a ser outra coisa sem interesse se essas alterações climáticas se confirmarem e se as condições dos ecossistemas locais se deteriorarem, com um impacto imenso na qualidade do vinho, no sabor do vinho. Portanto, estas consequências dos impactos que temos na biosfera, das alterações climáticas aos ecossistemas, têm consequências das mais variadas, até no sabor do vinho. Isto falando para uma região próxima do Douro, onde o vinho também é um aspecto importante da economia e do bem-estar, sobretudo o bem-estar, eu diria. E sobretudo em épocas de confinamento. Não sei se querem... Gabriel, eu confio no teu instinto no que respeita a dar ou não mais tempo para respostas. Antes de eu apresentar o Nuno. Sim, sim, João. A gente tá um pouquinho atrasado, então não vai ter tanto tempo assim para compartilhar as respostas, mas acho que é importante ter um tempinho para que todo mundo possa dizer. A gente tem agora uma pergunta diferente, então agora a ideia é que cada um possa compartilhar uma ação concreta que irá implementar na sua empresa ou vida pessoal após esse webinar. Tive aqui um daqueles fenómenos de Zoom jacking, não é? Familiar. Peço desculpa. É super interessante. Algumas empresas já conheciam o conceito, já estavam aplicando o protocolo e agora estão na fase de sensibilização. Avançar de forma definitiva. Já agora, Gabriel, também usar este tempo para dizer às empresas que, reforçar aquilo que já disseste, que se sintam um pouco perdidas ainda ou sintam que precisam de algum apoio a integrar o capital natural nas suas estratégias e operações. O BCSD acaba de lançar o Act for Nature Portugal. É uma iniciativa que pretende precisamente ajudar as empresas a integrar este tema na sua gestão e na sua estratégia. É um projeto que vai, enfim, durar pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Não tem custos de adesão. E, portanto, se quiserem contactar-nos posteriormente, teremos muito gosto em esclarecer as vossas dúvidas e em alargar o número de empresas. Já temos uma série de empresas bem conhecidas on board, como parte deste projeto, que é um projeto que começou em França e que está a ter uma réplica agora em Portugal, e que em França agrupa 65 multinacionais francesas, as que todos conhecemos, da Michelin, a L'Oréal, a BNP Paribas e muitas outras. E em Portugal também já tem uma série de empresas interessadas em ter, digamos, o apoio do BCSD Portugal e em fazer uma réplica do Act for Nature com compromissos concretos, precisamente para a integração do capital natural na sua atividade. Estas coisas também têm que se fazer com passos concretos, com medidas concretas.
João, se calhar. Vamos a isso? Estamos a... Sim? Sim. Obrigado a toda a Então, participação de todos. sim. Pronto, agradecendo também, obviamente, ao Gabriel e ao Alexandre, meus colegas no BCSD que já participaram, dar, pela segunda vez, diria as boas-vindas ao Nuno Oliveira a este workshop, webinar. É sempre um prazer ter o Nuno connosco, é uma pessoa com quem vamos mantendo sempre um diálogo vivo e rico. O Nuno é biólogo e tem tido uma atuação em diversos fóruns, digamos assim, diversos palcos, já colaborou com startups, nestas áreas, obviamente, da biodiversidade, já colaborou com o WWF, já colaborou com a academia e teve já várias, digamos, colaborações com várias universidades e escolas. Atualmente é docente em gestão da sustentabilidade no IDEF, do ISEG, e é também, e tem uma experiência muito rica a 2 níveis, que eu gostava de sublinhar. Por um lado, como Ecosystem Manager no Esporão. O Esporão é uma empresa, como vão ter a oportunidade de ver, muito interessante do ponto de vista da integração destas temáticas nas suas opções de gestão, digamos assim, na sua estratégia, no âmago daquilo que faz. E o Nuno tem sido um dos encenadores, digamos assim, um dos estrategas dessa transição mais forte ainda do Esporão para a sustentabilidade. É uma empresa que nos inspira a todos. E por outro lado também o Nuno criou recentemente uma consultora chamada NBI, Natural Business Intelligence, que tem por vocação também ajudar a todos os que queiram, designadamente o setor empresarial, a melhor integrar e melhor compreender as oportunidades decorrentes do capital natural. Dito isto, nada como ser o Nuno também a acrescentar alguma coisa que entenda e, sem mais demoras, darmos a conhecer então o Esporão. Eu tinha dito ao Nuno que ia brindar com um copo de vinho e por acaso até tinha aqui um Esporão no frio, o Duas Castas, mas não tive coragem para o abrir porque ainda tenho muito trabalho hoje pela frente. De qualquer modo, não teria sido má ideia. Nuno, ficas apresentado. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado a todos, obrigado João e ao Gabriel e ao trabalho que tem sido feito pelo BCSD, que é um trabalho que eu sempre considerei altamente relevante. É um trabalho de fronteira, difícil e que é extremamente meritório. De facto, beber duas castas ou o que seja a esta hora pode comprometer o nosso raciocínio, por outro lado pode olear o discurso para que ele corra mais fluido. Muito bem, eu queria trocar algumas ideias convosco, essencialmente sobre como é que nós podemos analisar esta questão do capital natural no contexto do Esporão e tentar-vos dar também algumas linhas ou orientações de como é que as coisas se concretizam. Próximo, por favor. Ok, isto é só uma designação. De facto, nós agora com colegas do CIBIL, da investigação, do Centro de Investigação de Biodiversidade e Recursos Naturais da Universidade do Porto, criámos a Natural Business Intelligence, precisamente por esta urgência enorme que temos detectado em trazer o conhecimento da academia, o conhecimento que nós temos vindo a desenvolver para o mundo prático. Quer dizer, há que materializar estas questões que têm a ver com a biodiversidade, os serviços dos ecossistemas, o capital natural, a adaptação climática. Isto tem que ser tangível, tem que ser prático e tem que ser aplicado. Próximo. Porque, de facto, a biodiversidade não é nada lateral, está absolutamente no centro de gravidade de tudo aquilo que nós fazemos e das nossas grandes dependências e riscos que enfrentamos. Falou-se bastante de riscos, eu acho que já são subejamente conhecidos. A questão tem a ver com a água, com a agricultura, com alterações climáticas, com a nossa própria segurança, com a nossa própria saúde, como ficou bastante evidente, mas há também novas oportunidades. E aquilo que é mais relevante nesta mensagem do capital natural é gerir o capital natural cria opções. Eu queria que fixassem esta frase, que é gerir o capital natural cria opções. Em vez de nos fechar e de nos cercar e nos obrigar a ir por um caminho, dá-nos vias alternativas e é isso que é o ponto que eu gostava de explorar. Próximo. O tema da viticultura e da ligação da biodiversidade à viticultura e os serviços de ecossistemas não é novo, é um tema que tem vindo a ser bastante
trabalhado. A nível europeu nós temos já bastante documentação de como é que se deve proceder. A nível nacional nós temos um exemplo excelente que é o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, que tem feito um trabalho extraordinário nos últimos 5 anos a trazer este tema para a prática das empresas. E o que eu acho que é importante, e a viticultura, a vinha, é um bom exemplo porque é um universo de diferentes atores em termos de escala também e de influência. Portanto, temos pequenos produtores, como temos grandes empresas, e aquilo que é interessante é a sua coexistência, o quanto todos em conjunto conseguem progredir, o setor progride. E isso é uma mensagem também muito, muito clara. Não é um setor que se há um que cresce, o outro decresce, não, pelo contrário, é um setor em que o crescimento pode ser conjunto e a progressão em direção a mecanismos e a indicadores de sustentabilidade traz toda a gente mais para cima. E isso é uma coisa que parece também bastante relevante. Ok, próximo. Só um exemplo de como nós vemos a ligação entre a agricultura e a paisagem e a biodiversidade. Isto é um boneco bastante famoso que já tem sido bastante utilizado. Mostramos aqui um exemplo da quantidade de espécies de animais que podem existir num determinado contexto agrícola em que existe um mosaico de paisagem, mas à medida que nós vamos simplificando o mosaico, vamos perdendo espécies até ao ponto em que ele se torna completamente monótono e apenas temos espécies comuns ou menos interessantes, mas pensarem bem, quando nós tiramos estes pontos não é só a espécie que desaparece, é as suas interações, portanto tudo o que tem a ver com a maneira como a rede funciona, como o capital natural é sustentado pela biodiversidade e pelas opções que são criadas, essas opções também se vão degradando. Próximo. No caso da gestão da vinha e dos serviços dos ecossistemas, da sua ligação à paisagem, ao património, mais uma vez nós temos que compreender muito bem o dilema que temos que resolver entre simplificar um tema complexo ou complexificar aquilo que deve ser gerido de uma maneira simples. E neste caso, aquilo que nós vemos é nós tentamos, de uma forma um bocadinho intuitiva, ligar alguns pontos que nos parecem mais clássicos, a gestão do encipamento, o tipo de casta, a gestão que se faz das pragas e auxiliares, o tipo de cobertura e de gestão que se faz do uso do solo. E pensamos que a coisa é mais ou menos linear quando olhamos para os serviços de ecossistemas, que tem a ver com a regulação do sistema, ou seja, como é que a paisagem regula a vinha, portanto a vinha faz parte da paisagem, é uma parte funcional. Da questão como é que também os aspectos ligados à provisão de bens e serviços para a produção das uvas funciona, mas em boa verdade aquilo que nós temos que ter em conta é sempre que simplificamos demasiado um sistema pode acontecer um problema. Slide seguinte. Que é de facto, a coisa complica-se bastante. E este não é dizer que é impraticável, mas é muito importante nós percebermos que existem limites às abordagens simplificadas. E aquilo que nós temos que encontrar são conjuntos de indicadores ou de bioindicadores que nos permitam fazer uma leitura o mais fina e o mais transparente possível para que nós saibamos quais é que são as relações entre ação e consequência, entre aquilo que são as nossas medidas de gestão e aquilo que temos em troca. Próximo. Porque, de facto, esta questão do capital natural está fortemente assente na biodiversidade, porque recursos geológicos também a Lua tem. No entanto, há qualquer coisa aqui que é diferente. E como é que nós ligamos isto às pessoas e às comunidades locais? E, de facto, estas duas vertentes, que é a transformação de capitais e de como é que ele é valorizado na cadeia, toda a cadeia de produção, toda a cadeia de valor, foca-se no tema dos serviços dos ecossistemas. Só que os serviços dos ecossistemas, vejamos assim, é algo que os ecossistemas têm intrinsecamente, do qual nós beneficiamos, ok? Os benefícios e que os serviços nos dão. Daí ser fundamental criar soluções de co-criação, ou seja, soluções em que há multi-stakeholders ou múltiplos agentes que estão no terreno, que têm de facto perceber como é que se materializa esta análise, esta valoração dos serviços de ecossistemas naquilo que são os benefícios das comunidades locais. Próximo. Então, uma abordagem relativamente simplificada pode ser pensarmos em indicadores do nível macro, de capital natural, questões que têm a ver com a resiliência ecológica da paisagem, a adaptação climática, o valor de conservação. A nível meso, que essencialmente é no nível meso que as empresas têm mais poder para atuar, a gestão de pragas, doenças, auxiliares, as infraestruturas ecológicas, a própria biodiversidade funcional do solo ligada à água, à retenção da água, a questão da gestão dos habitats, quer do ponto de vista funcional, quer do ponto de vista do alto valor de conservação, e depois as questões micro que tipicamente as empresas para as resolver têm que funcionar em consórcio, tem que funcionar em ecossistema, tem que também ir à academia e ir a outras fontes de conhecimento
as ligações finas, por exemplo, entre plantas, pragas e auxiliares, como é que funcionam. Se nós queremos ter uma viticultura de base ecológica, precisamos de perceber isto. No entanto, não é uma empresa sozinha que consegue fazer este tipo de investigação. A questão dos serviços de polinização e predação são fundamentais para cumprirmos as metas de largar os pesticidas, absolutamente cruciais. O entendimento do microbioma do solo é fundamental para mudarmos a nossa estratégia de fertilização, para passar para biofertilização, para passar para sequestro de carbono e sequestro de água em cenário de gestão de biodiversidade. E como é que nós entendemos, como é que lemos na biodiversidade, na flora e na fauna, as alterações climáticas, para saber quanto tempo temos para nos adaptar e qual é que vai ser o custo e a necessidade de nos adaptarmos. Próximo. Então, olhando para o caso do Esperão, o que é que se fez? Tentou-se limitar o capital natural numa lógica de riscos ecológicos e climáticos. E para esses riscos ecológicos e climáticos, então, fomos analisando quatro pontos fundamentais. Estes pontos foram trabalhados ao longo de anos, até serem simples. Lá está, é aquele ponto que eu vos estava a falar. Por um lado, simplicidade, mas sem esquecer que atrás dessa simplicidade está uma grande complexidade. Então, temos regulação de pragas e auxiliares da vinha e olival, no caso do Esperão faz sentido, conservação da biodiversidade, adaptação climática e a capacidade de suporte agroecológico. Entenda-se como é que nós podemos lidar e gerir aquele território do ponto de vista de saber se é possível fazer agricultura ou floresta, o que é lá possível fazer. Próximo. Então, temos aqui de uma maneira muito sintética, sem estar aqui a alongar, só para vos dar uma ideia, que é fundamental que cada um destes fatores críticos tenha indicadores que sejam fáceis de entender, fáceis de perceber. As empresas não podem estar sequestradas por especialistas e por académicos que não estão a viver o dia-a-dia das empresas. Nós, quem está de fora, existe para ajudar a empresa a encontrar uma forma viável de gerir risco. E aquilo que nós temos que dizer aqui é, nós fomos à procura de indicadores que fossem materiais, consequentes, mas que fossem adequados ao cenário e que nós pudéssemos, não estando presentes, outras pessoas estando presentes, tendo os gestores agrícolas, estando a equipa agrícola, seja quem for, da equipa florestal, consiga ler esses indicadores. Porque se não for assim, se nós não criarmos indicadores de progresso, da análise de capital natural, que sejam legíveis por quem tem a empresa e por quem está no terreno, é muito difícil e vai haver sempre uma dependência externa. E a dependência externa não tem que estar na leitura dos indicadores, tem que estar no que vai ser a consequência da leitura dos mesmos. Aí é que vale a pena explorar o ecossistema de parceiros. É para resolver assuntos, não para perder menos tempo a analisá-los. Próximo. Isto vai-nos dar, isto desformatou um pouquinho, mas vai-nos dar uma espécie de um mapa de risco, ou seja, se vocês virem aqui do lado esquerdo, aquela mancha vermelha grande, mais a mancha maior que está na parte superior direita dos mapas, essencialmente é a vinha. A vinha ocupa menos de 1/3 do Esperão. Tudo o resto são áreas mais naturalizadas, áreas de pastagens, montado, bosques, ribeiras e etc. E aquilo que nós chegámos à conclusão ao fim de mais de 10 anos, ou de 12 anos, a investigar o capital natural e a biodiversidade de ecossistemas do Esperão, foi que para termos vinha ecológica, termos uma vinha de base ecológica e a ser gerida em modo biológico, temos que entender a paisagem como um todo e a funcionalidade dos ecossistemas como um todo. Se só olharmos para o talhão da vinha, vamos falhar. Isso foi uma mensagem extremamente clara. Próximo. Então conseguimos ter uma abordagem que, por um lado, isto está com uma definição, mas não é problemática, ou seja, por um lado, temos então ligado a cada pedaço do habitat, a cada pedaço do terreno, quais são as ações de gestão ecológica que temos que fazer e, por outro lado, conseguimos perceber quais é que são as funções que daí dependem. Tendo esta lógica de, por um lado, indicadores, por outro, ação e por outro, função, temos um sistema de gestão. Temos um sistema de análise de progresso, temos um sistema de análise de risco e temos um sistema que é fiável, que reporta aquilo que é necessário saber. Ou seja, consoante nós vamos melhorando ou alterando ou fazendo testes nestas unidades funcionais de ecológicas ou nestas unidades de paisagem, vai alterar ou o ranking de um determinado indicador, ou a ação ou a função, e com isso nós sabemos para onde é que estamos a progredir. E isto é fundamental, tão importante saber onde nós estamos, é saber para onde é que queremos ir e se estamos aí na direção certa. Próximo. Então, essencialmente isto é um jogo de transformação. Temos por um lado o capital natural, que se transforma em capital socioeconómico, mas também temos capital socioeconómico que, bem gerido e devidamente planeado, retém um retorno em capital natural. Portanto, não há só uma seta num sentido. Portanto, é verdade que muito do capital natural está a ser exaurido e está a chegar a limites críticos, mas nós podemos repô-lo. Muito dele é possível repor ainda. Se nós olharmos para a questão da biodiversidade funcional e o valor de conservação, os serviços de ecossistemas em termos dos benefícios, dos processos e dos bens que nos dão, do património e das paisagens culturais e dos próprios recursos geológicos e territoriais,
é possível olhar para o outro lado, que é como é que nós vamos gerir isto do ponto de vista socioeconómico. Nós podemos criar créditos, serviços, ecossistemas, e o carbono é apenas a ponta do iceberg de N coisas que se podem fazer. Bancos de habitats e biodiversidade, ou seja, criar hotspots onde faz sentido restaurar funções, ou faz sentido atrair investimento para recuperar essas mesmas funções do habitat. Restauro ecológico e funcional, por exemplo, quando nós pegamos numa vinha e enchemos aquilo de sedes e de enrelvamentos, estamos a fazer restauro ecológico funcional, estamos a trazer elementos da paisagem para melhorar a gestão sustentável daquela vinha, e parcerias com as comunidades e as empresas, que é esta coisa do standalone do not work, de todo, não funciona. E nada como uma aula de 10 minutos de ecologia para perceber que qualquer organismo, por muito potente, por muito forte que seja, por muito PIB que gere, se está sozinho, colapsa. Sim. Próximo. Então, boas notícias. No meio disto tudo, nós sabemos que a União Europeia vai agora aprovar a estratégia de biodiversidade até 2030 e tem uma série de pontos que são fundamentais. A questão da alimentação, de onde é que a comida vem, e a comida não nasce no supermercado, afinal nasce alguns mais lá fora. O programa do Farm to Fork, ou do prato ao prato, isto já não foram os portugueses a tentar que fosse uma palavra parecida. Bem, malta do marketing é sempre inspirado. E temos então que perceber que é neste contexto da Covid, especialmente neste contexto da Covid, é fundamental, é absolutamente fundamental reestruturar o nosso sistema produtivo em termos de sustento das pessoas e da sua alimentação. A dependência externa exagerada levou a colapso e temos hoje pessoas a sofrer a sério. E se calhar sem tanta necessidade de sofrerem quanto isso. É perfeitamente possível nós olharmos para o nosso capital natural, reinventarmos alguns pontos da nossa economia e trazer bem-estar, e um bem-estar que traga progresso para as pessoas. É possível, e é perfeitamente possível olhar para que 30% da União Europeia seja uma superfície protegida em termos da biodiversidade e capital natural. É perfeitamente possível e desejável nós investirmos no restauro dos ecossistemas degradados. Não é para ficar bem no postal, é mesmo porque nos dão serviços e opções económicas fundamentais. É perfeitamente possível restaurar a questão da água e dos rios. E é perfeitamente possível olhar para que as terras de cultivo e as áreas agrícolas tenham os set-asides funcionais que vão ajudar a regular a própria produção agrícola, seja de olival, seja de vinha, seja de pastagem, seja do que entenderem. E é possível que 10% das terras agrícolas não temos que as explorar até o limite. É possível que esses 10% vão nos dar rendimento porque vão dar serviços. Quer dizer, nós por um lado percebemos perfeitamente a lógica de um serviço de comprar um pesticida ou de comprar um trator e, no entanto, não compreendemos a necessidade de ter um serviço ecológico que nos dá regulação de pragas e que nos dá fertilidade natural. Ok, já chega, já estamos noutra fase da nossa vida e isso já não pode ser uma equação. Uma empresa perde dinheiro, perde opções quando olha para as coisas de uma maneira muito limitada. Próximo, por favor. Então aqui só um exemplo que ainda não posso revelar de onde é que vem, em breve espero que sim, mas numa análise olhamos para uma empresa que fez um restauro em capital natural e de serviços de ecossistemas em contexto urbano, e aquilo que foi engraçado é que aquela empresa em 10 anos, aquilo que investiu em 10 anos, teve um retorno económico, ou seja, em euros, teve um retorno em euros 12 vezes superior àquilo que investiu. Okay? Aquilo que investiu em capital económico e financeiro teve um retorno em euros para a comunidade, ou seja, não foi todo capturado pela empresa, obviamente, mas foi capturado pela economia portuguesa, que se calhar é isso que interessa, foi capturado por toda a economia, algo 12 vezes superior àquilo que investiu. Portanto, isto foi um estudo que a NBI tem vindo a desenvolver e que falaremos em breve, em tempo oportuno, mas que, sem dúvida, mostra que esta abordagem, que devo dizer conservadora, mostra que como é que é possível gerir estrategicamente um negócio e gerir estrategicamente uma economia quando há qualquer coisa na sombra que vale 12 vezes o investimento e aparece zero na contabilidade e aparece zero no relatório de sustentabilidade daquela empresa e, no entanto, tudo o que é visto como investimento é permanentemente visto pelo Conselho de Administração como vermelho, quanto é que isto vai custar? Se nós não ajudarmos a fazer estas contas e se não ficar claro que vale a pena fazer estes investimentos, então vamos continuar no vermelho. E se calhar não é uma boa opção para uma economia tão frágil como a nossa. Próximo, por favor. Porque, de facto, temos, alinhando 2 ou 3 pontos finais, é perceber que existe uma dependência grande de nós, humanos, do capital natural, até no ponto de vista da nossa saúde. E se nós não entendermos e não medirmos qual é que é este valor, até podemos medir errado. Nós temos que fazer agora um esforço de avaliar e de medir e de pôr a natureza que nos sustenta a todos e que nos cria opções para crescer, diversificar, criar os mais variados negócios e ideias no centro da equação.
Esse é que é o grande desafio e não sou só eu, Nuno, que está a colocar este desafio, é o mundo inteiro de especialistas que está a colocar. Basta ver que este artigo acabou de sair na Nature, não é? Que é uma das revistas mais influentes em todo o mundo. Próximo. E então, se olharmos bem para aquilo que é o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, e olhamos para os vários pontos, não é difícil perceber que há aqui uma série de setores, muito para além da vinha, que são fortemente beneficiados por esta estratégia. Obviamente, o setor da agricultura e floresta, do mais variado, desde os pequenos produtores até às grandes corporations, as grandes empresas, beneficiam em ter uma perspectiva de bioeconomia circular sobre o capital natural. Nós temos um contexto em que Portugal tiramos uma moeda ao ar e há 25% de probabilidade de cair num metro quadrado que tem alto valor ecológico, portanto a questão do turismo, da paisagem, do património, de todos os serviços e de todos os investimentos que são correlacionáveis com o turismo ligado a estes aspectos são beneficiados por uma abordagem, por uma análise fina do capital natural. E se olharmos para a indústria de base natural, biotecnológica, restauro ecológico, ou seja, criar soluções de base natural para restaurar as próprias funções e criar novamente essas opções e medir esses euros, porque se a sociedade está a beneficiar desse investimento, não faz sentido todo o ónus estar do lado de quem está com a despesa. Próximo, por favor. Já há, de facto, várias ferramentas e ao fim e ao cabo é isso que nós fazemos com a NBI, tentamos usar estas ferramentas de modo a criar clareza. Nós neste momento já estamos a assessorar algumas empresas a meter isto no seu business case e na sua estratégia de negócio. O Act for Nature foi uma coisa criada agora recentemente pelo BCSD, muito, muito oportuna, porque tem objetivos muito claros, mas por outro lado propõe às empresas criarem objetivos ainda mais claros, tais objetivos SMART de medir, ok? Nós estivemos lá em 2007 e 2010 e vimos o Business and Biodiversity acontecer e vimos coisas fantásticas e vimos a grande falha que foi não se mediu aquilo que se fez. Esqueçam, estamos em 2020, é fundamental medir, bem, mal medir, temos que medir, avaliar e perceber qual é que é a ação e a consequência sobre aquilo que gerimos, senão estamos a gerir às cegas e pelos vistos estamos a gerir montantes enormes às cegas. Próximo, por favor. E é isso. O Darwin sabia, não é? Afinal o Darwin não era só biólogo, pelos vistos também era economista e era gestor de empresas e pensador estratégico, essas coisas todas, e lá está, não tem a ver com a nossa capacidade de pensar muito no assunto, tem a ver com a nossa capacidade de resposta. Somos ou não somos capazes de responder a este desafio, de estar à altura deste desafio e de conseguir modestamente, ponto a ponto, de acordo com a nossa capacidade, responder ao mesmo. Temos que nos adaptar porque a outra opção é muito à la Game of Thrones, não é assim tão simpática. Ok? E ficava por aqui, deixo as questões para mais tarde. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Nuno. Muito boa apresentação, realmente acho que ilustrou de uma forma muito clara e super interessante o que a gente veio falando sobre o capital natural. Bom, abro agora a fase de perguntas e respostas. A gente tem... Gabriel, não te queria interromper, só dizer que eu também me despeço agora. Nós começamos uma formação agora às 4h30, na qual eu vou participar, portanto também agradecer a todos a atenção e desejar que acabe bem este período de debate. Um abraço. Muito obrigado, João, pela sua presença. Se já tivesse ido. Ótimo, obrigado, muito obrigado, João. Sim, abrimos então as perguntas e respostas. Então, encorajar os participantes a enviar suas perguntas. Mas dizer mesmo que é realmente muito inspirador, Nuno, ver uma empresa como o Esporão a atuar como trailblazer, né? Atuar como abrindo as frentes realmente da sustentabilidade, não esperando o compliance, né? Chegar realmente olhando para a sustentabilidade da melhor forma possível, no melhor dos universos, né? Traz algum alento. Sim, eu acho que o grande desafio aqui é tentar, não é? É tentar e conseguir ir avançando. Eu lembro que este projeto do Esporão, mais ligado à parte da biodiversidade de ecossistemas, começou em 2006, 2007, ok? E foram alguns dos estudos iniciais que ajudaram muito a empresa a perceber se era ou não era viável investir na agricultura biológica e ir investindo aos poucos e perceber que a agricultura biológica não se esgota de maneira nenhuma no talhão agrícola. E isso foi uma lição que se foi aprendendo. Portanto, intervenções
que vão criando conhecimento, esse conhecimento deve ser partilhado, e é isso que se tenta fazer também com o projeto do Esperão, foi partilhar esse conhecimento, porque como é que se faz um duas castas ou um torre, um private selection, e se lá os enólogos e a equipa agrícola lá saberá que uvas é que usa isso, cada um sabe de si, mas como é que se faz gestão de biodiversidade e de ecossistemas não pode ser um trade secret, não tem que ser um trade secret, tem que ser partilhado, porque senão não aprendemos, somos os primeiros a ser prejudicados. E esta partilha é fundamental, e volto a chamar aqui a importância do Programa de Estabilidade dos Vinhos do Alentejo, que foi um exemplo que em 5 anos a evolução meteórica de alguns resultados que esteve em várias casas, desde grandes empresas até pequenos proprietários, foi estrondosa no sentido em que foi mesmo isso, aprendi pela demonstração, não é? Ou seja, alguém chega à frente, e às vezes quem chega à frente bate com o nariz e arranha-se um bocadinho, faz parte. Não é? Faz parte, não é só perfeições, mas se não o fizermos não ganhamos todos, e esta é, se calhar eu até diria que é uma das grandes vantagens, se calhar das poucas, mas das grandes vantagens do pensamento do capitalismo moderno, que é, o capitalismo alega que se nós construirmos uma sociedade mais progressista, crescemos todos, ou seja, o bolo cresce como um todo, e foi a primeira vez na história, em milénios, que se conseguiu sair do jogo de soma zero. Portanto, é mesmo isto, quando um Esperão ou uma outra empresa de dimensão semelhante e com relevância semelhante, ou de empresas de outros setores, eu lembro-me de casos fundamentais na indústria, casos fundamentais na floresta, é fundamental que estas empresas de referência tomem os passos e os comuniquem e digam também, olha, aqui esmurramos um pouco o nariz, porque senão não crescemos todos, e se não crescemos todos, quem sofre é a economia como um todo, a economia é a ciência do bem-estar, portanto se não crescemos todos, e não crescendo de uma forma sustentável no sentido em que não é crescer pelo crescer, mas é crescer em prosperidade, crescer em bem-estar. Isso nem sempre significa dígitos sempre a subir nos rendimentos. É preciso ter uma noção do que é que isto significa. Portanto, se crescer fosse assim tão fundamental, nós os humanos, eu fiz agora 45 anos, já estava com 2,80 metros, porque a única coisa a fazer era crescer. Crescer um bocado para os lados, é verdade, mas não pode ser só isso, também tem a ver com o amadurecimento, e as curvas de crescimento e amadurecimento são fluxos que acontecem também na natureza. Eu dou um exemplo também, por exemplo, uma floresta madura, uma floresta autóctone, pristina, top of the game, tem menos espécies, tem menos biodiversidade do que uma floresta perturbada. No entanto, aquilo que lá tem é o único, ok? Portanto, não é só crescer em números, e nós temos que meter isto na cabeça e desconstruir aqui um bocadinho a palavra crescimento. Era uma proposta que eu lançava também. Claro, faz todo sentido. Acho que vindo da ecologia, se torna, claro, quase que given, né? Essa cooperação, essa colaboração. Eu acho que é premente. Não temos tempo nem recurso para ficar reinventando a roda cada vez que a gente quiser tá criando inovação. E justamente não temos muito mais tempo para conversar com os nossos participantes. Exatamente. Então, tem alguma pergunta? Eu não estou vendo nenhuma pergunta. Há aqui uma pergunta. Já fizeram uma pergunta anteriormente quando tu estavas a fazer a apresentação, mas era direcionada para o Life Volunteerscapes, que eu já respondi, mas ainda estão aqui 2 perguntas, uma da Sofia Vale e outra da Maria Teresa Golão. Qual a melhor forma para convencer as micro e PMEs da importância do capital natural na gestão das suas empresas? Eu vou citar uma professora de ecologia que eu tive que foi fantástica, a professora Teresa Pité, que me disse uma coisa há uns anos atrás, que foi o seguinte: logo no primeiro ano disse assim, se vocês estão convencidos que vão ser grandes cientistas, investigadores e por aí fora, e se pensam que aquilo que vai ser importante é a vossa palavra, aquilo que vocês digam, esqueçam, estão enganados. Vocês vão crescer enquanto pessoas, enquanto cientistas, por fazerem perguntas, aprenderem a fazer perguntas, ok? É mesmo um método socrático. E eu diria que para as PMEs, para as pequenas empresas, para as startups, é começar a fazer as perguntas certas, avaliar, ver, ok, o que é que isto tem a ver connosco, como é que eu posso pegar, quais são as perguntas que tenho que fazer, como é que se criar um mapa, não é uma baseline. É fundamental começar por aí, porque depois, uma vez que sabe a baseline e o mapa, vão surgir novas perguntas em cima daquilo, mas inicialmente não corram para a ação, ok? Inicialmente não desatem a correr num objetivo que vos parece mais trendy ou parece mais imediato, façam as questões certas e vejam em que filme é que estão metidos e qual é que é o vosso papel. Eu diria que é a maneira mais pragmática de fazer as coisas. E só rapidamente a outra pergunta, acho que é no sentido de qual é que é a percepção sobre os bancos nacionais
na integração que fazem ou não do capital natural na sua gestão e na sua estratégia? Não sei adorava saber. Adorava saber. Sinto que há um ou dois players no mercado que estão-se a posicionar bem, um deles um player que veio de fora, né? Precisamente do país que está a fazer o Act for Nature, que tem feito coisas muito, muito interessantes, mas não sou a pessoa certa para poder responder. Sim, acho que do ponto de vista do BCSD também, a gente tem alguns associados do setor bancário e nesse sentido a gente tem informado, inclusive a gente tem um projeto europeu, na Comissão Europeia, o ESI, Go Safe with ESI, que é um projeto justamente focado a pequenos e médios empreendedores e investimento em eficiência energética. E para esse projeto especificamente a gente tem envolvido bancos, o setor bancário, e o que a gente tem entendido é que muitos dos bancos nacionais têm entendido essa fase do pós-crise como uma fase que vai haver liquidez no mercado e uma fase que se faz premente o entendimento de como o desenho dos ratings, como o desenho dos empréstimos está sendo feito, como eles estão realmente entendendo a sustentabilidade como um fator de anulação de riscos, né, ou de mitigação de riscos. Então, isso é realmente bem interessante. Sim, eu acho que cada vez mais os bancos, talvez mais os internacionais, mas os nacionais também estão a acordar um bocadinho para esta tendência e a perceber que se ficarem para trás nesta corrida, entre aspas, que isso é um risco bastante elevado e que têm que começar a integrar não só na sua própria estratégia, mas também na forma como financiam os seus clientes corporativos, os seus clientes individuais, os investidores. Portanto, acho que apesar de ser uma tendência recente, acho que cada vez mais os bancos nacionais estão a acordar para esta realidade. Obrigado, Alexandre. Ótimo. A gente está agora chegando ao final dessa sessão de perguntas e respostas. Como eu disse, a gente vai ter uma sessão rápida de drinks virtuais, um pouquinho mais informal e opcional também, para quem quiser. Opa, tem mais uma perguntinha, de repente, se calhar, Nuno. A última pergunta, de repente. Então, a Paula Guimarães pergunta qual vai ser a baseline a caracterizar o momento atual. Para o futuro. Há várias opções. No caso de empresas que têm bom nível de informação, podem sempre ver o momento atual numa perspectiva também de ver de onde é que evoluíram nos anos anteriores e consegue-se modelar até certo ponto, conseguem ter uma noção do quais são as consequências para um futuro próximo, diria assim. O que é mais importante é verificar se de facto existe informação prévia e se consegue fazer uma baseline ao dia corrente com informação prévia, com um histórico. Há duas lições importantes a tirar aqui. Primeiro, será que aquilo que nós estivemos a recolher durante esse histórico foi suficiente para que hoje, a baseline de hoje, seja completa e seja devidamente informativa para aquilo que queremos saber? E a outra pergunta é, se conseguimos identificar nessa análise de baseline com backcasting tendências, e basicamente olhando para o primeiro ponto se nós não chegamos ao ponto em que temos uma baseline que não nos dá informação suficiente, como é que nós conseguimos agora estruturar o nosso sistema, olhar para as nossas variáveis e ir buscar a informação que é pertinente para o nosso caso? E segundo, qual é que é a nossa capacidade de projetar cenários? De pegar então nessa análise de tendências e dizer assim, ok, com o cenário A vai para aqui, com o cenário B vai para aqui, e qual é que é a credibilidade desses cenários e como é que isso permite à gestão perceber o que é que varia na sua dependência ou na sua, digamos assim, apropriação dos valores do capital natural. Não sei se consegui responder. Espero que sim. Minimamente não está, em pouco tempo. Sim, acho que sim, a Paula diz que sim. Sim, eu gostaria também de deixar claro, já tiveram algumas perguntas aqui, a gente vai disponibilizar a apresentação, como a gente disse anteriormente, por e-mail. Pede que não compartilhe isso virtualmente ou abertamente com outras organizações, fique só individual para os participantes. Então, fecho aqui então as perguntas e respostas e mais uma vez convido a quem quiser ficar mais alguns minutinhos para um bate-papo mais informal sobre capital natural. Eu despeço-me de todos porque daqui a pouco tempo estou noutro webinar, desta vez sobre o montado e os serviços de ecossistemas e o capital natural no montado.
Portanto, despeço-me de todos, agradeço esta oportunidade. Nuno, muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo se quiserem mandar algumas questões, já sabem, quem já me conhece sabe mais ou menos como é que ele funciona e a ideia é mesmo partilhar conhecimento, senão não conseguimos dar a volta e temos capacidade e vamos conseguir. Não, quero só reforçar o agradecimento, Nuno, pela sua presença. Eu acho que foi realmente muito interessante ter o seu ponto de vista, do ponto de vista de aplicabilidade do capital natural e realmente, lógico, uma solução super elegante. Obrigado por compartilhar com a gente e é isso, nos vemos em breve. Até uma próxima oportunidade.